Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 15 de agosto, domingo, dia do Senhor. Como em todos os domingos, faço a cada um de vocês o convite para se dedicar mais à oração nesse dia, se possível, participar da Eucaristia. Hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Maria colhe o bem que tanto semeou. Para nós aqui é motivo de alegria porque Nossa Senhora da Glória é padroeira de Itamuri, uma de nossas paróquias. Hoje celebramos com todos de Itamuri e com certeza de vários outros lugares que celebram também Nossa Senhora neste dia. Belo Horizonte celebra Nossa Senhora da Boa Viagem e tantos outros títulos espalhados pelo nosso Brasil afora. Então celebramos a vitória de Maria porque ela ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. O texto bíblico que nós vamos meditar hoje é o capítulo 13, versículos 24 a 30. Capítulo 13, 24 a 30. Jesus conta mais uma parábola, o joio e o trigo, que nós possamos abrir nosso coração e acolher esta palavra. Hoje também nós iniciamos a Semana da Vida Religiosa, uma semana para rezarmos pelas vocações à vida religiosa consagrada. Por isso eu peço a cada um de vocês que coloquem em suas orações ao longo dessa semana as vocações pela vida religiosa. De modo especial, peço pelas vocações para os franciscanos de Santa Maria dos Anjos, para a nossa congregação, que mais jovens respondam a este chamado de entrega a Deus, de vivência, seguindo os passos de Francisco e Clara de Assis. Quem irá proclamar para nós hoje a palavra de Deus será a Marisa Marota, de Dores do Turvo, Minas Gerais. Vamos então acolher essa palavra com muito carinho e muita atenção. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo e vieram semear joio no meio do seu trigo. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Nós vivemos hoje numa sociedade onde é fácil observar um fato que alguns autores chamam de disseminação religiosa. Disseminação religiosa. Podemos encontrar hoje com crentes piedosos e com ateus convictos, com pessoas indiferentes ao religioso e com adeptos de novas religiões, com gente que crê vagamente em algo e com indivíduos que fizeram uma religião ao seu gosto, para seu uso particular, com pessoas que não sabem se creem ou não creem, e com pessoas que desejam crer e não sabem como fazê-lo. Apesar de vivermos juntos, encontrarmos-nos diariamente no trabalho, no descanso ou na convivência, a verdade é que sabemos muito pouco do que realmente pensa o outro sobre Deus, sobre a fé ou sobre o sentido da vida. Às vezes, nem os casais conhecem o mundo interior um do outro. Cada um leva em seu coração questões, dúvidas, incertezas e buscas que não conhecemos. Chamamos de descrentes aqueles que abandonaram a fé religiosa. Esse termo não parece assim ser muito adequado. É verdade que essas pessoas abandonaram algo que um dia viveram, mas sua vida não se baseia nesta recusa ou abandono. São pessoas que vivem a partir de outras convicções, às vezes difíceis de formular, mas que lhes ajudam a viver, lutar, sofrer e até morrer com determinado sentido. No fundo de cada vida existem convicções, compromissos e fidelidade que dão constância à pessoa. Não é fácil saber como Deus abre seu caminho na consciência de cada pessoa. A parábola do joio e do trigo nos convida a não precipitar-nos. Não cabe a nós qualificar cada indivíduo, menos ainda excomungar aqueles que não se identificam com o ideal de cristão que nós nos fabricamos a partir de nossa maneira de entender a fé e que provavelmente não é tão perfeito como nos parece. Só Deus conhece os seus, dizia Santo Agostinho. Só Ele sabe quem vive com o coração aberto a seu mistério, respondendo a seu desejo profundo de paz, amor e solidariedade entre os seres humanos. Nós que nos chamamos cristãos, devemos estar atentos aos que se situam fora da fé religiosa, pois Deus também está vivo e operante em seus corações. Descobriremos que neles há muito de bom, nobre e sincero. Descobriremos, sobretudo, que Deus pode ser buscado sempre por todos. Apesar da advertência de Jesus, caímos sempre de novo na velha tentação de pretender separar o trigo do joio, achando que somos, cada um de nós, naturalmente, um trigo limpo. O que surpreende é a dureza com que certas pessoas que se dizem crentes se atrevem a condenar aqueles que, por razões bem diversas, se afastaram da fé e da igreja. No entanto, crença e descrença, assim como o trigo e o joio da parábola, estão muito entremeados entre nós e dentro de nós. E o mais honesto seria descobrir o descrente que há em cada um de nós e reconhecer o crente que ainda palpita no fundo de muitos que estão afastados. Por outro lado, não é o escândalo ou a perturbação a única reação possível diante dos que se afastaram. Sua atuação pode, inclusive, ajudar-nos a entender e viver melhor nossa própria fé. O fato de haver homens e mulheres que podem viver sem crer em Deus pode ajudar-nos a descobrir que somos livres ao crer. Minha fé não é algo que me vem por imposição.
Não me sinto coagido por nada nem por ninguém. Minha fé é um ato de liberdade que nasce dentro de mim. Por outro lado, os não crentes nos ensinam a ser mais exigentes ao viver nossa fé. Com frequência podemos observar que recusam um Deus ridículo e falso que não existe, mas que às vezes podem deduzi-lo da vida dos que se dizem crentes. Muitas vezes nós transmitimos esse Deus falso para eles. Não deveríamos esquecer as palavras dos bispos no Vaticano II. Nesta proliferação do ateísmo, pode muito bem suceder que grande parte da responsabilidade podem ter os crentes, enquanto que pelo descuido em educar sua fé ou por uma exposição deficiente da doutrina, ou também pelos defeitos de sua vida religiosa, moral ou social, se poderia dizer deles que mais ocultam do que revelam a face genuína de Deus e da religião. Além disso, o que os crentes nos obrigam a lembrar é que também há em nós o incrédulo, em cada um de nós. É certo que podemos falar hoje de crentes e não crentes, mas essa divisão é muito cômoda. A fronteira entre a fé e a descrença passa por dentro de cada um. Então é preciso que aprendamos a não ser um crente arrogante, envaidecido ou fanático, mas a seguir caminhando humildemente diante do mistério de Deus. Não nos sentirmos mal entre os descrentes. Creio que Deus está neles e cuida de sua vida com amor infinito. Não podemos esquecer aquelas palavras tão consoladoras de Deus. Eu me deixei encontrar por aqueles que não perguntavam por mim, e me deixei achar por aqueles que não me procuravam. Eu disse, aqui estou, aos que não invocavam meu nome. Assim nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 65. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não cabe a nós ficarmos, de fato, condenando nossos irmãos. Não cabe a nós. Que nós possamos cada vez mais viver na fé e tentarmos testemunhar cada vez mais o amor, a justiça, a bondade. Fascinados pelo anúncio e pela justiça, os seguidores de Jesus colocam pés e mãos na luta. Cedo ou tarde, porém, acabam descobrindo que a prática de alguém sabota o seu esforço. Quanta gente trabalha contra o reino de Deus? O que fazer? Acabar de uma vez com os que atrapalham? Não cabe a nós decidir pela vida ou pela morte de quem quer que seja. Em nome da justiça, não se pode cometer uma injustiça, como se qualquer meio valesse. Só Deus pode decidir sobre a vida ou a morte. A nós cabe lutar pela vida, custe o que custar. Que o Senhor, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eliane Farinhada, então é com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã, nas comunidades rurais, nas periferias, na cidade. Olha, essa reflexão nos fez recordar a campanha da fraternidade deste ano, né, Eliane? A campanha da fraternidade nos chamou a dialogar com o diferente, ter tolerância religiosa. Eu já participei das marchas, né, contra a tolerância religiosa e aprendi muito que a gente cresce respeitando a fé do outro e respeitando também até aquele que diz não ter fé, mas as suas ações em defesa da vida. Não é isso, Eliane? É isso mesmo, Farinhada. Essa reflexão de hoje me faz lembrar também Padre Adroaldo Palaoro, é um jesuíta. Ele diz que temos muitos muros e paredes que nos impedem de viver a cultura do encontro. São paredes, muros que nos impedem de ver a luz da verdade também presente nos outros. É a partir dessa realidade que o Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída. Em primeiro lugar, saída de nós mesmos, do nosso egocentrismo, das nossas igrejinhas casulos. Mas também a igreja em missão.
No entanto, não podemos confundir o anúncio da boa notícia do reino com imposição de uma doutrina ou de uma verdade. São Francisco orientava seus seguidores: vão por todo canto e pregam o evangelho a toda criatura. Se for preciso, usem palavras. Isso me marca muito enquanto franciscana. O que Francisco queria mostrar é que o mais importante é o testemunho de vida e o respeito pelo diferente. Isso ele soube fazer com muita humanidade. Nessas andanças, nossa missão tem que ser a de oferecer às pessoas a oportunidade de encontrar-se com Deus vivo e presente na própria vida. Que o acolham e se deixem conduzir por Ele para poderem viver melhor e serem pessoas melhores. E aí, farinhada, penso que no dia de hoje, que a nossa oração seja pedir a Deus a graça de que Ele trabalhe em nós a tolerância religiosa, o respeito às diferentes formas de expressão de culto ao sagrado. Que Deus nos dê a humildade para perceber que nós podemos aprender uns com os outros, mesmo com aqueles que se dizem ateus, ateias, mas que defendem a vida, que promovem a justiça e a paz.